Jesus intercedendo por nós. E quando nós pensamos a respeito disso, estamos pensando sim a respeito desse momento crítico que estamos vivendo. Nós, na verdade, estamos correndo risco, né? E como alguém já disse agora, quem nos salvará? Então nós temos que lembrar que temos um Senhor, ou seja, temos um dono da nossa vida. É Ele quem cuida de nós, é Ele o nosso socorro bem presente nas tribulações, é Ele o nosso rochedo, o nosso refúgio, é Ele aquele que nós descansamos à sombra do Onipotente, é Ele que é o nosso pastor e nada nos faltará, é Ele é tudo para nós. E eu gostaria de meditar sobre esse tema com os irmãos no texto de João, no capítulo 17, o Evangelho de Jesus, segundo nos narra João, no capítulo de número 17, nós encontramos aquilo que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Nesse capítulo nós vamos perceber Jesus orando, Jesus intercedendo pelos seus discípulos, intercedendo pela sua igreja. Então, abra sua Bíblia, João no capítulo 17. Eu vou concentrar, apesar de falar sobre todo o capítulo, né, porque a oração toma todo o capítulo, mas eu vou me concentrar mais dos versos 12 ao 18. Diz assim, verso 12: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nisso não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Bom, só dando uma olhada aqui no contexto para nós do que diz esse capítulo. Como eu disse no início, Jesus está orando. Nós percebemos isso já no primeiro versículo do capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Então Jesus ora. Diz o texto que ele levantou os olhos aos céus e começou a falar com o Pai Celestial. Isso é oração. Jesus estava orando. E não obstante o fato de Jesus ser Deus, ele se esvaziou de si mesmo, como diz as Escrituras, se tornou como um de nós, viveu neste mundo e, vivendo neste mundo como um de nós, ele entendia perfeitamente como ele necessitava da comunhão com o Pai Celestial. E esta comunhão ele buscava em oração,
em uma vida santa, em uma vida reta. Então nós percebemos pelos evangelhos várias e várias vezes Jesus na prática da oração. E ele é o exemplo maior para nós. Nós também devemos orar. Verso 3, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Na sua oração ao Pai, Jesus menciona a respeito da vida eterna. E ele mostra que a vida eterna está no fato de que as pessoas venham a conhecer o único Deus verdadeiro. Porque deuses falsos tem aos montes. Mas só existe um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que é aquele que a Bíblia nos apresenta. Verso de número 4, Jesus, na sua oração, diz: eu te glorifiquei na terra, falando ao Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele fala a respeito da sua missão ao Pai. Ele fala: Pai, eu te glorifiquei, eu te exaltei, cumprindo aquilo que o Senhor me mandou aqui para fazer, que era justamente vir e salvar, morrer para esse povo. Ele já está aqui antecipando a conclusão da obra que ele estava para fazer pouco tempo depois. Verso 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Veja, Jesus está orando especificamente pelos seus discípulos. Ele não está orando pelo mundo como um todo. Devemos sim orar pelo mundo, clamar pelo mundo, mas entenda que a salvação é para aqueles que o Senhor chama, para aqueles pelos quais Jesus deu a sua vida. Nós entramos no texto aqui do verso 12 a 18, que analisamos. Depois, um pouco mais à frente, no verso 20, ele amplia aquilo que falou no verso 9, ele diz assim: olha, eu não rogo somente por estes, ou seja, só pelos 12 e os demais que andavam junto a ele ali. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Agora ele nos inclui nisso, porque ele está orando não apenas por aqueles daquela época, há quase 2000 anos atrás. Ele está orando por nós que estamos aqui hoje. Ele está contemplando na sua oração toda a sua igreja em todos os tempos, passado, presente e futuro. E podemos concluir essa parte desse contexto, dessa visão geral aqui da oração de Jesus, quando no verso 21 ele diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Ele conclui aqui a sua oração trazendo o aspecto da unidade, baseando a unidade dele, Jesus, com a sua igreja, os seus discípulos, baseando isso na unidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz: Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eu e eles, que eu e os meus discípulos também sejamos um. Queridos, isso é maravilhoso, isso é tão profundo que nós poderíamos falar muito sobre isso, sobre a nossa união com Cristo, a nossa identificação com Cristo. Ao sermos salvos, convertidos, alcançados, perdoados, redimidos por Jesus Cristo, nós somos unidos a Ele. Essa união é Ele quem faz e por isso é uma união perfeita. Se dependesse de nós, seria muito imperfeito.
porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mas quem estabelece essa união é Ele, o próprio Senhor, e Ele contempla isso na sua oração também a favor de nós, a favor da sua igreja. Então, lembre-se, é Cristo quem sustenta a união dos seus discípulos com Ele mesmo. Tendo isso em mente, uma visão geral da oração sacerdotal de Jesus, olhando mais especificamente para o nosso texto, então, verso 12, ele diz o seguinte: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. Quero destacar essa questão aqui, porque, veja, Jesus está falando ao Pai, está orando. Então, ele está orando a Deus, o Pai. E ele aqui, ele já contempla, como eu disse antes, a conclusão da sua obra. Ele já está ali bem próximo à sua morte. Ele sabia, porque ele tinha o controle da sua missão. Ele, ao falar sobre a sua morte, ele fala assim: olha, ninguém poderia tirar a minha vida. Eu a dou espontaneamente. Ele se entregou. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ninguém assassinou ele no sentido de que fizeram algo que ele não desejasse. Ele se entregou. Ele veio ao mundo justamente por isso. E então ele já contempla ali o cumprimento da sua obra, da sua missão. Então ele, na sua oração aqui, ele já está fazendo a sua última oração por esses discípulos, por esta igreja, e então ele fala: Pai, quando eu estava com eles, eu os guardava no seu nome, no nome que o Senhor me deu, no poder que o Senhor me concedeu, eu protegi eles, eu guardei eles, eu sustentei eles. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Faz uma referência a Judas Iscariotes, aquele que se perdeu, mas isso também já estava nos planos eternos da redenção. Então ele mostra como, quando ele estava presente, ele protegeu e guardou os seus discípulos. E o verso 13, ele continua e diz assim: mas agora vou para junto de ti. Então nós temos aqui uma ruptura, nós temos aqui uma quebra que está para acontecer. Jesus já vislumbra aquilo e Jesus já vem preparando os seus discípulos para isso. Ele vem falando: olha, é necessário que o Filho do Homem sofra nas mãos dos pecadores e seja morto, falando a respeito de si mesmo e do que estava para acontecer. E à medida que ele vai preparando os seus discípulos, à medida que ele vai falando sobre isso, os seus discípulos começam a se entristecer. Seus discípulos começam a questionar. E Jesus chega ao ponto de falar para ele: olha, não se preocupem, eu não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês sozinhos, eu enviarei outro Consolador, o Espírito da promessa, ele estará com vocês todos os dias. Jesus, então, ele percebe isso, ele prepara os seus discípulos e então, na verdade, nós temos uma ruptura em tudo isso. E isso me faz pensar
no momento que nós estamos vivendo agora, porque há um sentimento sufocado dentro do nosso coração de que algo foi perdido, de que algo foi rompido, de que algo foi cancelado. Estamos com aquele sentimento de que perdemos alguma coisa, estamos meio perdidos. Talvez é difícil expressar esse sentimento que vai no coração nosso, desse isolamento social, desse distanciamento. A gente conversa com as pessoas, às vezes fala com alguém da família e a gente percebe a tristeza, a pessoa, saudade de vocês, eu queria estar aí, né? Vontade de dar um abraço, vontade de poder encontrar. A gente vê isso nas pessoas idosas que estão, por força da situação, tendo que ficar mais isoladas, e elas às vezes não são tão dadas a outras distrações que os mais jovens têm. Às vezes a pessoa é jovem, ela assiste televisão, assiste um filme, joga um videogame, faz alguma outra coisa. Os que trabalham vão trabalhar, os que estão podendo trabalhar normalmente vão trabalhar, o tempo passa, mas o idoso, às vezes ele fica muito solitário, fica muito quieto, ele sente muita falta desse contato. E assim muitos de nós. Então eu diria que nós estamos meio que como aquela sensação dos discípulos daquela hora, quando percebem que Jesus não estava mais com eles. Quando você lê os evangelhos e vê a narrativa, quando Jesus é crucificado, quando ele morre, quando ali sepultam ele, os discípulos ficam perdidos. Cada um volta para a sua casa. Era como se tivesse acabado todas as coisas, toda a esperança ali para eles. Até que Jesus se revela e fala: não acabou, vocês não entenderam o que eu estava falando, que isso é necessário, mas eu estou vivo. E aí então eles, quando entendem essa verdade, eles voltam à alegria, eles voltam a ter ânimo, voltam a cumprir a sua missão, e a igreja prossegue, cresce e chega até onde chegou. Então, entenda, meu irmão, minha irmã, que o Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos abandonou. Continuamos sim na presença do Senhor, porque Ele nunca abandona os seus. Ele sempre está conosco. Ele sempre nos sustenta. Veja, e falando sobre isso, do verso 14 até o 18, que faz parte do texto que estamos analisando, perceba o que eu quero te mostrar aqui na oração de Jesus. Verso 14, ele diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra. Verso 17, aqui em azul, também, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele então destaca aqui no verso 14 e no 17 a questão da palavra de Deus como sendo essa verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade da palavra de Deus que santifica, verso 17, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Olha, deixe-me dizer para você, meu irmão, minha irmã, não perca isso aqui.
Não se afaste disso daqui. Cadê sua Bíblia? Você tem lido? Você tem meditado? Isso daqui faz sentido para você? Isso daqui você entende que é Deus falando contigo através dessas linhas? Então ele destaca aqui a questão da palavra de Deus. Eu lhes tenho dado a tua palavra. É alimento, é força, é fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se não ler a Bíblia, se não ouvir da palavra de Deus, jamais vai ter fé. Porque a fé vem na medida que você conhece a palavra de Deus, que você entende da palavra de Deus. Fé não é algo que você vai adquirir por herança dos seus pais. Fé não é algo que você vai comprar no supermercado. Fé não é algo que você vai clamar, Senhor, me dá fé, e Deus derrama um pote de fé na sua vida. Fé é o exercício do entendimento da palavra de Deus. E à medida que você lê, que você entender, que você estudar, a sua fé vai aumentar. Outra coisa que ele destaca é o seguinte, veja, verso 14, 15 e 16. Ainda no verso 14 ele diz, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então veja, ele fala a respeito desse ódio, dessa oposição que o mundo tem em relação aos discípulos de Jesus, porque nós não pertencemos a esse mundo, no sentido de que nós não vivemos como as pessoas desse mundo vivem. Nós não temos mesma maneira de agir, nós não praticamos as mesmas coisas que eles praticam. Verso 15, aí Jesus orando ao Pai, esse verso 15 é fantástico. Pai, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus está falando ao Pai, pedindo ao Pai que nos proteja, que nos guarde do mal. E o mal aqui é no sentido do sistema pecaminoso que existe nesse mundo. Ele está falando aqui não do mal com U, mas do mal com L. Ele está falando daquelas ações pecaminosas. Ele está falando a respeito do pecado, da maldade desse mundo, que muitas vezes tentam tomar lugar na nossa vida. E alguns discípulos de Jesus, às vezes, acabam sendo contaminados, acabam cedendo e praticando a maldade. É por isso que Jesus está orando. E aí nós precisamos entender que ele mesmo falou, não peço que os tire do mundo. Nós só estaríamos totalmente imunes ao perigo do pecado se nós não estivéssemos nesse mundo mais. Se Jesus tivesse orado assim, Pai, tira eles do mundo para que o mal não venha achar lugar na vida deles. Aí sim, Deus nos tiraria, já levaria para o céu, para o paraíso, e nós não teríamos mais nenhum perigo com o pecado, com a maldade. Mas não, esse não é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é que continuemos aqui. E esse mundo é um mundo tenebroso, é um mundo que jaz no maligno, é um mundo cheio de impiedade. O presbítero Haroldo leu no início do culto aqui o texto que fala a respeito de tantas práticas de maldade, de pecado que existe na vida do ser humano sem Deus.
E essas práticas tentam tomar lugar na vida do cristão. E é por isso que temos que orar e vigiar para não entrar em tentação, para não viver da mesma forma. O Senhor Jesus nos quer aqui nesse mundo. O Senhor Jesus, ao orar pela sua igreja, pelos seus discípulos, por mim e por você, ele pediu a Deus, o Pai, para que nós continuássemos nesse mundo e para que nós não viéssemos a ser pecadores, a ter uma vida má, uma vida impiedosa, uma vida pecaminosa. Ele deseja uma igreja santa, um povo santo, um povo que entende o que ele diz no verso 18, que é o terceiro ponto que eu vou entrar agora. O verso 16, ele também fala a respeito disso. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então ele insiste nessa segunda questão que eu disse, a respeito do fato de nós sermos cidadãos dos céus, de nós pertencermos a ele. E o verso 18, ele diz então: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Muito bem, ele está colocando em paralelo aqui, em pé de igualdade, a missão dele, Jesus, com a missão nossa, Igreja do Senhor Jesus. Veja, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então a pergunta é: como é que Deus enviou Jesus ao mundo? Qual era a missão de Jesus? De vir, e glorificar a Deus. Voltando aqui no slide anterior, veja só, aqui, ele diz aqui no verso 4, verso de número 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, como é que Jesus glorificou a Deus? Consumando, cumprindo cabalmente a obra, a missão que foi confiada a ele para fazer. E aí, quando nós entendemos, verso 18, que também fomos enviados por Jesus a esse mundo, é assim que nós vamos glorificar a Deus. Cumprindo fielmente a obra que Jesus nos confiou. É por isso que no verso de número 15 ele ora ao Pai: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, porque eu estou mandando eles ao mundo. Eles têm uma tarefa nesse mundo. A igreja é sal e luz nesse mundo. Você assistiu o estudo bíblico que eu ministrei hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, falando a respeito da cosmovisão cristã, de como nós cristãos devemos enxergar esse mundo e a nossa vida? É com base numa missão que nos foi confiada. É justamente isso daqui. Nós estamos nesse mundo com essa tarefa confiada por Jesus Cristo. Veja então aqui, resumindo esses 3 pontos, o Senhor nos concede a sua palavra, os seus ensinos, e é através disso que somos santificados. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É nesse ato que somos capacitados para a missão. Quando a gente fala a respeito disso,
Muitos pensam assim, mas eu não sei o que devo fazer. Eu não consigo pregar, eu não consigo evangelizar. A gente pergunta, quantas pessoas você já evangelizou? Pastor, eu não sei evangelizar. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Pastor, quantas pessoas você orou nessa semana? Pergunto para você. Essa semana que se passou, porque hoje é o primeiro dia da próxima, né? Nessa semana passada, por quantas pessoas você orou? Você acha muito difícil pegar um telefone, ligar para alguém? Olha, eu posso orar por você aqui por telefone? E você faz uma oração por ela? Muito difícil isso. Então, ele nos santifica na sua palavra, e essa palavra é que nos capacita. Se você não conhece a Bíblia, você não se sente preparado e, consequentemente, você não vai realizar a obra que te foi confiado. Aí, quando nós estamos nessa situação, nós começamos a murmurar, começamos a reclamar, porque começamos a nos sentir desconfortáveis nesse mundo. Não, está muito ruim isso aqui, está muito sofrida essa vida aqui, está muito triste tudo isso aqui. Por quê? Porque nós vamos para aquele pensamento egoísta, para aquela cosmovisão errada, de que nós estamos aqui para sermos felizes. Nós estamos aqui e esse mundo é um lugar de passeio, um lugar de férias. Quando você vai fazer um passeio, né, vai aí passear na praia, numa fazenda, numa estância ou em qualquer outro lugar do seu agrado, você não quer ir para trabalhar. Você quer ir para descansar. Você não quer ir para chegar lá e ter que ficar trabalhando, servindo outras pessoas. Você quer ir para poder descansar, você quer ser servido. Então, alguns têm essa visão deste mundo, que estão aqui a passeio, que estão aqui de férias. E aí, quando surgem os problemas, ela começa a achar que tudo está ruim. Por que está ruim? Porque eu tava na boa. E de repente, agora aconteceu algo que está atrapalhando aqui as minhas férias. Tem alguém atrapalhando as minhas férias. Então veja que uma visão distorcida. Entenda, meu irmão, minha irmã. Vou dizer com todo amor e com toda a responsabilidade de um pregador da palavra de Deus. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui em missão. Nós estamos aqui porque fomos enviados por Jesus Cristo. Verso 18. Assim como o Senhor me enviou para esse mundo, eu também estou enviando aqui os meus discípulos, a minha igreja, para esse mundo. Eles não são desse mundo, Senhor, porque eles pertencem a Ti. O Senhor me deu eles e agora eu faço deles o meu exército, eu faço deles os meus servos, eu faço deles a minha igreja. Santifico eles com o meu ensino, com a minha palavra, e então vão por este mundo e pregam o evangelho a toda criatura, façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei com vocês a todo tempo, até o final dos tempos, todos os dias até o final dos tempos. É este o sentido da obra de Jesus? E há muitos que ainda não entenderam isso. Então, com todo temor de Deus e amor por você, meu irmão, minha irmã, entenda que
nós estamos em missão. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não mudou. A Bíblia não mudou. A missão não mudou. Os tempos mudam, os tempos passam, dificuldades vêm e vão. E a obra de Jesus continua a mesma. A sermos sal e luz, a evangelizarmos, a ajudarmos os necessitados, a curar os feridos, a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram, a defender a verdade do Evangelho, a proclamar as boas novas de salvação em todos os cantos, a adorarmos e glorificarmos ao Senhor em espírito e em verdade, a hastearmos o estandarte da salvação em Jesus Cristo. Esta é a obra da Igreja do Senhor. É a minha e a sua tarefa, queridos. Então, se você está lamuriando, chorando aí porque te tiraram da sua zona de conforto, saiba que Jesus não prometeu nenhuma zona de conforto. Ele te chamou e te mandou para realizar a obra dele. Concluindo, Jesus deu a sua vida por nós. Repeti isso porque na semana passada, na conclusão, eu usei essa mesma frase. Estou insistindo nesse ponto. Jesus deu a sua vida por nós. Ele intercede pela nossa comunhão com Ele mesmo. Ele ora ao Pai para que possamos ter comunhão com Ele. Comunhão, como sempre digo, é ter coisas em comum. E nós temos algo em comum com Jesus, que é a nossa missão. Ele foi enviado para fazer algo. E nós também já fomos enviados para fazer algo. Ter comunhão é estar junto, é estar no centro da vontade de Jesus. Ser cristocêntrico, nessa palavra que não é tão usado mais hoje em dia, cristocêntrico é aquele que tem Cristo no centro, é aquele que está no centro da vontade do Senhor, ou seja, cumprindo aquilo que Jesus deseja. Ele, Jesus, insiste na importância da palavra, mostrando que a palavra, a Bíblia, é a verdade. Ele se encarna como sendo a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa verdade que é Cristo se encontra aqui. É aqui. É ler a Bíblia. Não há outro meio. Não há outro meio. É ler a Bíblia e se submeter ao que aqui está dizendo. E por fim, ele, Jesus, reforça o objetivo maior, que é a missão. A missão é ir por esse mundo, é viver nesse mundo, obediente a Deus, sendo sal e sendo luz, ou seja, sustentando esse mundo com a nossa oração, sustentando e iluminando, levando a luz de Cristo. Levando a luz de Cristo a esse mundo. Levando a graça salvadora de Cristo a esse mundo. É a Igreja de Jesus que apresenta ele, Jesus, ao mundo. Jesus é quem faz a obra, mas é a Igreja quem anuncia Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus esteja te abençoando, que nós, todos nós, Igreja de Jesus, possamos parar de pensar um pouco em nós mesmos, nas nossas tristezas, nas nossas decepções e perguntarmos, Senhor, como eu posso cumprir a minha missão nesse tempo? As coisas mudaram, mas a missão não mudou.
A cidade, o país, a sociedade mudou, mas a igreja não mudou. A igreja de Jesus continua sendo a mesma, composta pelos que ele chama, capacita e envia para realizar a sua tarefa. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor bendito, louvado seja o teu nome. Agradecemos porque o Senhor usa de graça e misericórdia, nos ilumina e nos abençoa, nos edifica através da leitura, do ensino da tua santa palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor orou por nós, intercedeu por nós. Nós que tanto tempo depois ainda viríamos a crer no Senhor através do entendimento do Evangelho. Muito obrigado porque esse Evangelho nos alcançou e também nos deu o privilégio sim, ó Deus, de poder te servir. Muito obrigado por isso, Pai, que cada um possa ver isso como um privilégio, como uma alegria de poder ser chamado, capacitado e enviado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.